tudo bom? Marhaban, eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo, momento leitura. Assalamu alaikum, tudo bom? Estou aqui com informações importantes, tá? Sobre isto. Saiu a modelagem estatística do Imperial College London para os cenários do Covid-19 no Brasil. Continue em casa. Realmente, todo mundo já sabe o que é uma pandemia. Uma pandemia, em grego, pan é todos, pan, todos, tudo, todo, e demos, povo, é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população, localizada numa grande região geográfica, como por exemplo um continente, ou mesmo o planeta Terra todo. Estamos diante de uma pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pandemia pode começar quando se reúnem estas três condições: o aparecimento de uma nova doença na população, o agente infecta humanos, causando uma doença séria, o agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre humanos. Uma doença ou condição não pode ser considerada uma pandemia somente por estar difundindo ou matar um grande número de pessoas. Deve também ser infeccioso. Por exemplo, o câncer é responsável por um número grande de mortos, mas não é considerada uma pandemia, tá? Porque a doença não é contagiosa, embora certas causas de alguns tipos de câncer possam ser. Então, o Covid-19 é um exemplo, né, de pandemia. Por exemplo, infecções nas células hepáticas pelo HBV, hepatite B, vírus que se exterioriza por um aspecto de síndromes que vão desde a infecção inaparente e subclínica até rapidamente progressiva e fatal. Os sintomas, quando presentes, são falta de apetite, febre, náusea, vômito, astênia, diarreia, dores articulares, icterícia, amarelamento da pele e mucosas, entre os mais comuns. Sintomas: hepatite séria, agente HBV. Bom, então, esses são alguns exemplos, tá? Não vou ficar lendo isso aí, né? Eu quero ler mesmo essa parte aqui, ó. Que fala sobre a modelagem estatística, tá? Lá de Londres. Sobre o Covid, sobre a pandemia, né? No Brasil, tá? Do Covid-19 aqui no Brasil. Então, antes, uma introdução. No começo da pandemia, o governo do Reino Unido havia decidido apostar em uma estratégia de imunidade de massa, que consistia em não tomar medidas restritivas em vez de parar o país. Deixariam que o vírus infectasse a população de modo que rapidamente as pessoas pudessem ficar imunizadas. Porém, o governo do Reino Unido desistiu dessa ideia quando uma equipe de especialistas epidemiológicos do Imperial College of London apresentou uma previsão de como se desenrolaria a disseminação do Covid-19 em diferentes cenários.
de contenção para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Para elaborar essa previsão, utilizaram dados de contágio estatísticos de hospitalização e óbitos vistos em outros países, estudaram como o vírus se dissemina em diferentes ambientes, etc. Como um breve resumo, se circular livremente, o vírus tem a capacidade de infectar cerca de 80% da população geral em um período muito curto. Das pessoas infectadas, cerca de 20% precisam de hospitalização, 5% dos casos são críticos e precisam de UTI e suporte respiratório, e cerca de metade dos casos críticos vem a óbito. Acho que o pulmão fica completamente assim, com uma mucosa que impede, né, que cumpra a sua função de pulmão e a pessoa vai a óbito. Uma mucosa viscosa, uma viscosidade no pulmão. Se não me engano é isso, tá? No entanto, o súbito aumento de casos ultrapassa a capacidade do sistema de saúde, gerando colapso, e disso resulta um número muito maior de mortes de Covid-19, assim como de outras causas, simplesmente porque não há hospital para tratar todas as pessoas que precisam. Segundo a previsão, se não houver restrições nos contatos no mundo inteiro, seriam 7 bilhões de pessoas infectadas com o Covid-19 e 40 milhões de mortes neste ano. Os números previstos por esses estudos fizeram com que governos desistissem das posturas mais relaxadas e tomassem as medidas mais restritivas para evitar o colapso do sistema de saúde e um número muito maior de mortes. Coisa séria. Acabou a água. Então, ontem, né? Dia 26 de 3 de 2020, o Imperial College of London soltou números previstos para os desfechos da pandemia em todos os países nos cenários sem intervenção, com mitigação e com supressão. Mitigação envolve proteger os idosos, reduzir 60% dos contatos e restringir apenas 40% do restante da população. Supressão envolve testar e isolar os casos positivos e estabelecer distanciamento social para toda a população. Supressão precoce, implementada em uma fase em que há 0,2 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida. Supressão tardia é simplesmente quando há 1,6 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida. Então, tem a questão da mitigação, supressão precoce, supressão tardia. No Brasil, os cenários previstos são os seguintes. Cenário 1, sem medidas de mitigação. População total de 512 milhões e 212 milhões, tá? 212 milhões 599 mil e 409 pessoas. População infectada 187 milhões 799 mil e 806. Mortes 1.152.283. Indivíduos necessitando hospitalização, 6.206.514. Indivíduos necessitando UTI, 1.527.536. Fora os que precisam, né, de hospitalização por outras causas. Aí o cenário isso se não tivesse nenhuma medida, né? Com o distanciamento social de toda a população, as mortes, que seriam de 187 milhões
né, e 799.806, cai muito, cai para 627 mil, olha só, e 47. Indivíduos necessitados de hospitalização, de 6.206, cai para metade, tá, um pouquinho mais da metade, 3.496 e 359. Indivíduos precisando de UTI, de 1.527.000, cai para 831.381. Parece pouco, mas é muito, né? Nesse tanto da UTI, né? UTI realmente é complicado, né? É um caso de extrema necessidade. Então, ó, com o distanciamento social, o reforço do distanciamento dos idosos cai também, tá? Então, ó, fica uma população infectada de 120.836, 120 milhões, né? Com esse reforço, né, de 122 milhões, cai para 120.836.850. Mortes também, ó, 600 e tantos, cai para 529.779. Indivíduos necessitando de hospitalização, ó, cai um pouco, tá vendo? Ó, de 3.496.359, cai para 3.222,96. Indivíduos necessitando de UTI também cai. Ó, com supressão tardia, população infectada. O que é supressão tardia mesmo? Vamos ver aqui. Ó, implementada quando há 1,6 mortes por 100.000 habitantes por semana é mantida. Em caso que já muita gente morreu. Bom, então, sem a supressão precoce. Vamos ver, a supressão, com supressão tardia, temos estes números, né? Aí, ó, tá vendo? Ó, de 49 milhões, com a supressão precoce, cai muito, ó, para 11 milhões e tantos, tá vendo? De 206 mortes, cai para 44 e tantas, 44 mil mortes, tá? E antes era 460. Olha como que a supressão precoce adianta muito. Ó, pico de pandemia em UTI, com a supressão precoce, cai de 97 mil e tantos para 15 mil. Olha só a diferença. Então, não é exagero, tá? Esse isolamento, a quarentena, não é, tá bom? Faço algumas observações. Os próprios autores do estudo comentam que modelaram essas curvas com base nos padrões de dispersão nos países ricos e que, nos países pobres, os resultados da pandemia podem ser piores do que o previsto. Esses números previstos não levam em conta a existência de favelas, comunidades sem abastecimento de água e ou saneamento, entre outros complicadores que temos no Brasil. É preciso comentar que os números reais da pandemia no Brasil, seus casos e óbitos, estarão amplamente subnotificados devido à falta de testes e demora nos resultados. As estatísticas oficiais publicadas pelo Ministério da Saúde mostrarão apenas a ponta do iceberg. Então, mesmo nos melhores cenários, identificando a transmissão e aumentando os recursos do sistema de saúde, deve faltar UTI e respirador para parte dos doentes. Em resumo,
a diferença entre ficarmos todos em casa, supressão, ou adotar uma estratégia mais branda de mitigação e proteção apenas dos grupos de risco podem ser da ordem de 500 mil de vidas. Tá? O Brasil é um país bastante populoso. Então, os diversos relatórios estão disponíveis, né? E é isso que eu queria falar sobre o Covid-19. Deixe nos comentários o que você sabe, as suas opiniões, certo? E não se esqueça de me dar o seu likeinho e de se inscrever no canal. Por favor, give me a like. E até o próximo Momento Leitura. Bye!